Você diz assim: eu sou filha de Deus, eu sou filho do Rei dos Reis. Você canta louvores que diz isso. Mas eu quero te perguntar o quanto de fato a tua vida tem manifestado toda a dignidade e honra que há na vida de um príncipe e uma princesa do reino. Abundância de felicidade, de amor, de carinho, abundância de riquezas, abundância de tudo. O quanto a tua vida realmente tem manifestado isso? Ou será que a sua vida tem manifestado abundância de tristeza, frustração, angústia, decepções? Um eterno nadar e morrer na praia? Ou será que é isso? No episódio de hoje nós vamos modelar a Rainha Esther. Vamos finalizar o estudo da Rainha Esther. E vamos ver como foi que ela fez valer o título dela. O título dela não era um título de pôr na parede. Foi um título que ela de fato fez valer. Deus quer nos ensinar esse segredo. Pra gente mudar a nossa vida. A vida que já foi conquistada na cruz tá nos esperando. E Deus quer dizer pra nós: por que vocês não usam? Porque não está aí com você. Fica aqui comigo até o final. Amém? No episódio de hoje, o 7º episódio da Jornada da Vitória e o último episódio em que vamos modelar a Rainha Esther, nós vamos finalizar aqui, pegando o finalzinho do vídeo de ontem. Ontem eu falei no finalzinho sobre o anel que a Esther ganhou. Em um momento em que o povo estava em pressão, a rainha estava em pressão, né? Todos com um decreto de morte e sentença, né? Irrevogável. E o rei pegou o anel e deu para ela. E disse: faça o que você quiser. Praticamente essas palavras. Tá aqui o meu anel. E você será feito. E ela fez, gente. Ela pegou e fez o decreto, redigiu o decreto. E foi assim a vitória do povo. Foi como o povo foi vitorioso. E foi em nome do rei. A Rainha Esther usou o anel. O óbvio às vezes precisa ser dito. Você tem usado o anel que Deus te deu? A aliança que ele fez com você? Ontem eu falei que um dos simbologias do anel é o próprio sacrifício de Cristo, que nos fez ter acesso à nova aliança, a aliança da graça, que nos fez de fato ter acesso com o Pai. É por meio do qual a gente pode desenvolver o que? Um relacionamento. Deus quer subir a gente de nível sempre. Deus quer sempre nos dar mais da intimidade dele. A Rainha Esther foi desenvolvendo a intimidade. Ninguém dá anel para... O rei não ia dar o anel dele para qualquer pessoa. Foi porque ela desenvolveu o relacionamento. Você tem desenvolvido o relacionamento com o teu pai? Ou você se relaciona com ele como um servo distante? Aí está a questão. Enquanto você não se vê como filho, você não toma posse dos direitos de um filho. E mesmo que às vezes você diz que se vê como filho, você pode não estar usando o anel que ele te deu. Então são 2 pontos, intimidade e usar o anel. Usar o anel fala de agir. E aqui nesse vídeo nós vamos falar sobre a prática. Eu vou falar sobre aspectos espirituais de desenvolvimento humano, mas eu vou te dar dicas para na prática você fazer os decretos em nome do Rei dos Exércitos, para você mudar a realidade que está te pondo pressão, como a Rainha Esther estava vivendo, de morte. Você tem autoridade já para isso. Amém? E o que aconteceu? A Rainha Esther usou o anel, a Rainha Esther foi ousada, ela não se abalou com as circunstâncias, ela acreditou no rei e disse: se ele está dizendo que eu posso mudar isso, ele está querendo me matar, então eu vou mudar, eu vou acreditar. Você tem agido assim diante das circunstâncias que querem te matar e querem dizer que você não merece mais e você não dá conta de mais e não tem mais jeito? É assim que você tem agido? Não, eu vou pegar aqui tudo que Deus me entregou. Se ele está dizendo que eu vou vencer, eu vou vencer. Eu vou agir rumo a essa vitória. Esse é um dos pontos. É agir com fé de que Deus já fez tudo, que tudo ele já conquistou através de Cristo na cruz por você. Mas você precisa usar essa autoridade. Ruth, como eu faço isso? Então, assim, na Bíblia, Deus me tocou muito no meu coração com relação a isso. O que é um decreto? São palavras escritas ou
sauditas, né? Naquela época tanto que tinha um anel, é porque era uma forma de fazer um brasão ali, de fazer como se fosse uma assinatura, né? No que estava sendo escrito. Mas quando você declara em voz alta o decreto, tem o mesmo poder. E o Senhor falou para mim de 2 aspectos, a profecia e a declaração da palavra. Na profecia e na declaração da palavra são 2 formas que, não é que tem só essas, mas foram as 2 que Deus pôs no meu coração e são as 2 que eu uso muito na minha vida. É a forma de você fazer a palavra de Deus, o dito do rei, sair, né, como vida para você. E Deus, na hora que eu estava estudando, me lembrou do profeta Ezequiel, quando foi guiado pelo Espírito, né, pro vale de ossos secos. E Deus falou para ele, diz a esse vale, né, para que tenha vida. Diz a esse vale, gente, era um vale de ossos secos, era uma circunstância como a da Esther. Não tinha vida, era morte, não tinha jeito, não tinha saída para nossa mente humana. Para a mente de Esther também não tinha. Mas Deus falou, abre a tua boca e profetiza para que haja vida. E o profeta foi falando as palavras que vinham de Deus e a palavra diz que foi se tornando tendões, os ossos foi se juntando e foi trazendo carne, nervos, até que teve vida. Um exército se tornou de um vale de ossos secos. Isso é ou não é mudar a realidade? Ah, Ruth, foi no passado? Não. A palavra de Deus não cai por terra. A palavra de Deus tem poder. Mas é o quanto você acredita nisso. É você olhar para a circunstância que está na tua casa e você começar a decretar, a falar as palavras que vêm de Deus para você. Só que para você falar as palavras que vêm de Deus para você, você tem que estar em intimidade dele, se enchendo das palavras dele. O problema é que, por vezes, a gente se distancia tanto de Deus que o que enche a nossa mente é o que não vai dar certo, a circunstância que não deu, se ressente de Deus e já se sente rejeitado por ele, e já não acredita mais em nada, e vai entrando num mundo sabe? Perdeu. Agora, se você tiver intimidade, como Rainha Esther estava, de joelhos, suplicando pro rei uma resposta... Se você mantiver viva a tua mente com as palavras da verdade que Deus já falou para você sobre essas circunstâncias que te afrontam, se você pegar a palavra de Deus, que tem profecias aqui na Bíblia inteira para a sua vida, e começar a decretar, profetizar tudo isso na sua vida, no vale que está te atormentando, no vale que quer te afrontar e dizer que o teu Deus está longe de você, você vai ver um exército se formar. Isso é ter autoridade. É você pegar o anel que é teu e começar a declarar sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre a tua vida, sobre as suas finanças, tudo o que Deus já disse que você nasceu para ser, que é cabeça e não cauda. Você nasceu para tocar e prosperar. Você nasceu para que as bênçãos te persigam. Essas profecias são para você, que é filho da fé, filho de Abraão pela fé. Mas você acredita nisso? O quanto você tem feito uso do anel que está na tua mão. E por vezes fica choramingando pelos cantos e reclamando e murmurando. E tá tudo na tua mão. E você pegou o anel e usou. Use. O outro episódio que Deus me lembrou foi de Elias. Elias estava ali, parado. Ele estava numa circunstância em que todo o povo de Israel estava na sequidão há 3 anos. Sem chuva. Resumindo a história, chegou um momento que Deus falou para ele assim, ei Elias, vai lá e avisa o rei Acabe, tá? Que eu vou mandar chuva. E ele falou assim, eu vou mandar chuva. Ele foi lá e avisou. E aí o que aconteceu? Avisou, mandou um comunicado pro rei, foi lá e falou pro rei. O rei foi comemorar. E ele falou, sabe o quê? Eis que eu ouço a voz de uma grande chuva. Deus me tocou muito com isso. Ele ouviu a palavra de Deus e ele creu e já ouvia. Ele já não estava mais nesse plano, ele já estava no sobrenatural, ouvindo a chuva que nem tinha acontecido. Pode chamar ele de doido, mas não, ele se transitou para um lugar que Deus quer te transitar hoje. Acredite na palavra de Deus sobre a tua vida a um ponto que esse terreno aqui nem te toque mais. Você já esteja no plano do sobrenatural de Deus, ouvindo as suas vitórias chegarem.
falou isso que eu já ouço a chuva, a voz de uma grande chuva. E Deus só falou que ia mandar chuva e ele já falou uma grande chuva. Isso é fé. Isso é acreditar na palavra de Deus. E sabe o que ele fez? Ele foi para o Monte Carmelo. Lá no Monte Carmelo é onde o profeta ia para orar, para chorar, para pedir a Deus. Ele foi para lá, gente. E diz a palavra que ele ficava mandando o servo dele ir lá no mar e ver, né? E aí o servo voltava e falava, não tô vendo nada. E aí mandava de novo, não tô vendo nada. O profeta estava no Monte Carmelo, era orando. Ei Deus, você mandou, você disse que faria, eu creio em ti. Ele ficou ali orando para a voz de Deus se cumprir. Ele estava ali posicionado. Mas ele não desistiu. E foi 7 vezes que foi o servo dele e voltou. Foi e voltou, foi e voltou e só dizia, não vejo nada. De repente, ele viu. Aí eu vejo uma nuvem assim, pequenina, do tamanho da mão de um homem. Entendeu? Eu tô contando um pouco fora da ordem dos episódios, mas eu só quero que você pegue esses 2 episódios, essas duas partes do profeta Elias aqui. Primeiro, ele ouviu a profecia, ele creu. E ele já se transladou desse mundo da sequidão, da chuva que não caía. Gente, 3 anos sem chover, como é que vai vir uma grande chuva? Da onde? Se eu olhava, não via nada. Ele creu. O quanto você tem crido na palavra de Deus sobre todas as circunstâncias que estão te cercando? O quanto você tem se movido, eu creio que Deus vai fazer, mas vive choramingando e reclamando, e da tua boca não sai o decreto da vitória, só sai o decreto da murmuração. A palavra diz assim, que do que sai da tua boca é o que a gente vai se alimentar, o ventre. Em Provérbios fala isso. Então, amado, você está se alimentando do quê? Do que você está plantando com as palavras da tua boca. São as sementes que você está lançando. E aí? Agora, Deus está te perguntando isso. O quanto você está acreditando e o quanto você está se posicionando como profeta. Independente de 1, 2, 3 vezes as pessoas virem falar, não tô vendo nada, tá doido, ó, tá lá orando. Gente, da onde que ele tá vindo? Não tá... Você tá ficando doido? Como é que você tá acreditando nisso? Tarará. Mas ele tava firme ali porque Deus disse para ele. Então ele creu. E aconteceu. Então, a profecia e a declaração da palavra são 2 manifestações de você dizer aqui nesse plano, o decreto que vem dele, é o selo em nome dele. Você vai orar a resposta. Quer a prática? Pega um caderno, coloque pilar espiritual e coloque ali tudo que Deus tem, porque você é um rio de... Porque do meu interior vai fluir rios de águas vivas. Coloque os versículos, estude a palavra, separe versículos, deixe o Espírito Santo te guiar e use a própria escritura para fazer a sua própria oração, das profecias que você quer para o seu pilar espiritual. Faça o mesmo para o seu casamento. Que você seria uma mulher sábia, que usa as palavras da verdade, a palavra de Deus na sua oração e começa a declarar essas verdades para você todo santo dia. Os filhos, como que vai ser seus filhos? Semente bendita do Senhor é a minha geração. Começa a colocar as palavras da verdade e começa a declarar isso. Tá vendo um vale de ossos secos? Seu filho tá nas drogas, o seu casamento tá acabando. Pega essas palavras da verdade e começa a declarar sobre esse vale de ossos secos. Depois vem me contar se não vai mudar a sua realidade, porque a palavra de Deus não passa. Ela é viva. Declare a palavra de Deus sobre as circunstâncias que te afrontam, minha querida e meu querido, e você vai ver sua vida mudar. Use o anel da autoridade que Deus já te entregou. No coach a gente chama isso de ter uma comunicação positiva e de física quântica, e tudo isso é baseado na Bíblia. Todas essas ciências. A gente usa muito isso, visualizar o que a gente quer lá na frente. São ferramentas, mas seja num método, tudo é baseado na palavra de Deus, tem princípio para tudo isso. E a dica é você fazer um livro, um caderno dos pilares, das profecias, da verdade, dos decretos que você vai fazer com a autoridade do Rei dos Reis, com o selo dele. E você vai falar isso todo dia, todo dia. Escolhe um pilar por dia no seu devocional e declare. E quando você estiver quase esmurecendo, cansado, declare aquele pilar. Você vai viver em vitória. O decreto vai ser real. O decreto vai acontecer porque a palavra do nosso Deus não cai por terra. Fica com Deus. Nós encerramos aqui o estudo da Rainha Esther. Fica na paz do Senhor.